Boa tarde, irmãos. Que bom estar aqui com vocês nesta tarde, onde, mais uma vez, vamos estudar aqui a palavra do Senhor e vamos dar continuidade na nossa via romana. Então, estamos estudando aqui a carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, né? Mostrando ali a mensagem do evangelho. Então, já analisamos o capítulo 1, capítulo 2 e também o capítulo 3. Capítulo 1 mostrando a condenação dos gentios, capítulo 2 mostrando a condenação dos judeus e o capítulo 3 mostrando ali a conclusão deste assunto. Todos estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, Paulo inicia a boa mensagem. Depois que ele primeiro anunciou a mensagem ruim, que seria que todos são indesculpáveis perante Deus, todos nós estamos sem a salvação. E daí, então, no capítulo 3, ele fala que existe a salvação que vem de Deus, a justificação em Cristo Jesus. E no capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos estudar, então, esta tarde, nós vamos ver aqui aí a justificação sendo ilustrada aqui neste capítulo. Paulo, ele retoma o seu olhar para o Antigo Testamento e vai mostrar para os irmãos de Roma que a justificação que nós podemos ter hoje é a mesma justificação do Antigo Testamento. Ele vai olhar para a vida de Davi, ele vai olhar para a vida de Abraão e mostrar, olha, a Bíblia sempre mostrou que a justificação foi pela fé. E é dessa mesma maneira que acontece no dia de hoje, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui, no capítulo 4, veremos aqui a justificação sendo ilustrada. E a primeira ilustração é a vida de Abraão. Então, Paulo olha para Abraão, olha para os escritos do Antigo Testamento e percebe como que Abraão, então, foi justificado. E olha só, meus irmãos, a Bíblia é muito rica, a Bíblia fala ao nosso coração, cada versículo, cada palavra, cada vírgula, cada detalhe, ela enriquece o nosso entendimento, enriquece a nossa vida espiritual e nos traz o crescimento. Olha só o que diz aqui sobre Abraão, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que se diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Paulo aqui agora olha para o Antigo Testamento, olha para a vida de Abraão e percebe como ele foi justificado. Ele nota no Antigo Testamento que Abraão não foi justificado pelas suas boas obras. Abraão foi declarado justo diante de Deus, não porque Abraão era uma pessoa boa, não porque Abraão fez coisas boas, não porque Abraão ali ele ajudava as pessoas naquele tempo. Não foi por suas obras, não foi pelas suas boas obras, mas ele nota que Abraão foi justificado pela fé, como diz o versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E quando você lê o livro de Gênesis, a história de Abraão, você percebe em certo momento, depois que Abraão já tinha recebido a promessa de Deus, que dele nasceria um filho e que dele viria uma grande nação, Abraão ele titubeou ali na sua fé. Ele ficou ali meio que na corda bamba, pensando, a minha velhice está chegando. Cada dia mais que se passa, eu estou ficando velho. A minha esposa também. E além disso, ela é estéril. Então ele ficou pensando nisso. E ele pensou, talvez a promessa de Deus quanto a eu ter um filho é figurada. Talvez é o meu servo, Ebenezer, ele que vai trazer ali, então, essa bênção, ele que vai ser parte dessa bênção de proliferar aqui nessa terra e trazer uma grande nação. Então, eu acredito que talvez a promessa de Deus seja um tanto figurada. Foi então que Deus chama Abraão, saia da sua tenda. Olha, Abraão, está de noite, olha para o céu, veja quantas estrelas existem no céu. Abraão olhou para o céu, viu aquela quantidade de estrelas e Deus fala, conta aí, vê se você realmente consegue contar uma por uma. Evidentemente impossível. Daí Deus chega para Abraão e diz, assim será a tua descendência. Deus estava falando, a minha promessa para você é literal, não é figurada, não é simbólica, mas é literal. Aquilo que eu falo na minha boca é literal, você precisa entender como eu falei para você. E isso fica uma lição para a gente.
Quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos entender a Bíblia de uma maneira figurada, de uma maneira simbólica. Eu tenho que entender ou ler aqui as entrelinhas, porque o que está escrito não é realmente o que está escrito, mas eu tenho que entender de uma maneira mais espiritual. Tenho que espiritualizar a minha interpretação para que eu possa compreender dessa maneira. Olha só, a lição que fica para a gente é o que está escrito é o que está escrito. Você precisa entender cada palavra como está escrito, na sua literalidade. Evidentemente, nós conhecemos o português, nós conhecemos a nossa língua. Dentro de toda literalidade, existem as suas figuras de linguagem. Mas, como conceito básico de Gênesis e Apocalipse, nós temos que entender a Bíblia de maneira literal. E foi isso que Deus ele falou para Abraão. Você tem que entender minha promessa como sendo literal. Sabe o que Abraão fez? Ele creu em Deus. Ele creu na mensagem de Deus, ele creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus é verdadeiro, Deus é fiel e tudo aquilo que Deus falou, ele irá cumprir. Se Deus prometeu que dele seria uma grande nação, é porque Deus é verdadeiro e isso é literal. Se Deus prometeu que de Abraão nasceria alguém que resolveria o problema do pecado aqui neste mundo, é porque isso é literal. Abraão, ele creu nisso. E sabe o que aconteceu? Naquele momento, naquela noite, ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. Então, o versículo 3 se fez real na vida dele, porque assim está escrito: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. É a justiça de Cristo sendo colocada na vida de Abraão, porque nós não somos justos perante Deus, e por causa da nossa injustiça, nós não podemos e não conseguimos chegar até o céu, chegar à presença de Deus, mas por causa da justiça de Cristo, porque ele não tem nenhum pecado, ele não tem nenhuma mancha de pecado, e porque ele é santo e agora ele habita na gente, nós somos considerados justos e nós somos declarados por Deus justificados. Note que Abraão, ele creu e foi justificado. Aqui não fala nesse texto nada das emoções de Abraão. Não diz que nesse momento que ele creu em Deus, que ele ali teve algum tipo de emoção, que ele sentiu um calafrio, né, desde o seu pé até a sua cabeça, ou que ele se estremeceu, ou que ele teve algum tipo de percepção sensitiva. O versículo não fala isso. Por quê? Justificação não mexe com as nossas emoções. A justificação estabelece qual que é o nosso estado diante de Deus. Nós estávamos separados de Deus espiritualmente e agora justificados nós somos colocados em Cristo. Então guarde isso aí. A justificação não mexe com as suas emoções, né? Com o seu senso, né? A questão de sentir, mas mexe com o seu espírito. E é isso que nós temos da vida de Abraão olhando para o Antigo Testamento. Ele foi justificado pela fé. Olha só um outro exemplo aqui agora. Paulo, depois que analisa a vida de Abraão, ele vai analisar a vida de um trabalhador comum. E olha só o que ele fala sobre o trabalhador, o versículo 4 e o versículo 5, diz assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Olha só o que diz esse versículo 4. Aquele que está trabalhando, então o salário dele não é um favor que o patrão está dando para ele, mas é uma dívida, é uma troca de favores ali. Por quê? Quando você trabalha, você então tem ali a empresa que você trabalha, talvez você tenha o seu patrão que você se submete, então você dá um mês de serviço braçal ou intelectual, você coopera ali com as suas habilidades e no final do mês ele faz uma troca. Já que você cooperou com as suas habilidades, agora então eu vou te dar o seu salário. Foi uma troca. Não foi um favor que ele está dando para você, mas foi uma troca, um acordo que vocês fizeram. Eu cedo minhas habilidades para essa empresa e a empresa então vai me ceder os lucros, né, que ela consegue. Perceba que é uma troca, não é um favor que está acontecendo. Então, o homem que trabalha, ele merece o salário no final do mês. Não está sendo um favor, não está sendo dado um salário gratuito para ele, mas tudo que ele ganha é por merecimento, porque ele suou a camisa, ele derramou suor, ele se esforçou, ele se cansou, ele deu ali as suas habilidades para a empresa. Agora, olha só o que ele diz no versículo 5. Mas
Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora ele vai mostrar aqui o homem que não trabalha, mas ganha o salário no final do mês. Quando ele ganha esse salário no final do mês, ele está ganhando realmente algo gratuitamente, porque ele não trabalhou por aquilo. Ele não cedeu suas habilidades para merecer aquilo. Aquele salário está vindo no seu bolso não por merecimento, mas simplesmente por misericórdia, simplesmente por graça. E a justificação é da mesma maneira. O homem que trabalha, ele se esforça, ele não pode ser justificado, porque os seus esforços não é padrão para merecer a justificação. Os seus esforços são insuficientes para que ele mereça a salvação. Mas o homem que não trabalha e simplesmente crê na palavra de Deus, como aconteceu com Abraão, ele simplesmente crê na mensagem de Deus, ele recebe aquele salário da justificação gratuitamente. Então, note que a justificação é por graça. A justificação não é por merecimento. A justificação não é por obras. A justificação não é pelos seus esforços, mas a justificação é simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Temos aqui Paulo olhando para o passado e vendo a vida de Abraão. Paulo ilustrando a justificação, olhando para a vida de um trabalhador comum. E ele vai continuar aqui na sua ilustração. Agora ele vai olhar para Davi e para os escritos de Davi nos Salmos. E o que Davi ele fala sobre essa questão da justificação? Ele relata aqui, olha só, é o Novo Testamento citando o Antigo Testamento. E diz assim os versículos 6 a 8. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado, feliz o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Então aqui ele já está declarando. Davi, nos seus escritos, no Antigo Testamento, nos Salmos, ele declara da mesma maneira. É feliz e bem-aventurado o homem que recebe um salário no final do mês sem ter trabalhado. Simplesmente confiando no trabalho de Deus. E ele vai falar, então o que Davi escreveu? Versículos 7 e 8 mostra o que Davi escreveu nos Salmos. Diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Note que agora aqui, Paulo está olhando para os escritos de Davi e aquilo que Davi escreveu sobre o pecado do homem. Feliz o homem a quem Deus não vai cobrar o seu pecado das suas costas. Feliz o homem a quem Deus perdoa o pecado. Este é o conceito de justificação. É ter os seus pecados perdoados por Deus. E ele não levando em conta, mas olhando para Cristo. Cristo, no seu sacrifício na cruz, ele perdoa e limpa todos os nossos pecados. Bem-aventurado o homem que não trabalha, mas crê. Bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados e que Deus não imputa os seus pecados nele, mas perdoa porque Cristo fez uma boa obra ali na cruz, uma obra perfeita e consumou, esta obra na cruz, derramando o seu sangue. Então, mais uma vez, temos Paulo aqui conversando com os romanos, explicando a justificação em Cristo Jesus. E no capítulo 4, ilustrando essa justificação, olhando principalmente para os textos do Antigo Testamento. Olhou para Gênesis, a vida de Abraão, e viu como Abraão foi justificado. Olhou para uma ilustração comum de um trabalhador comum, como que ele recebe o seu salário sem trabalhar, um salário gratuito. Olhou para a vida e para os escritos de Davi em Salmos e percebeu o que Davi diz. Como é bem-aventurado o homem que não trabalha para os seus pecados serem perdoados, porque é impossível você trabalhar com a finalidade de receber esse salário, perdão dos seus pecados. Mas bem-aventurado é o homem que recebe o perdão dos pecados, esse salário, sem ter trabalhado para isso. Por quê? Cristo na cruz trabalhou para que você recebesse esse salário no final do mês, o perdão dos seus pecados. E qual é a conclusão que ele chega? Antes da conclusão, ele vai olhar agora para a vida do incircunciso. Olhando para a vida do incircunciso sobre esse tema da circuncisão, ele vai perceber também que a justificação não vem por um ato de circuncisão.
Olha só o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: vem, pois, esta bem-aventurança, né, o perdão dos pecados, a justificação, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como foi, pois, lhe atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aqui Paulo traz à tona um problema teológico que os judeus estavam trazendo ali. Somente judeus, somente pessoas circuncidadas podem então ser filhas de Deus, podem então ser justificadas. Então você precisa passar pelo processo de circuncisão. Daí Paulo, mais uma vez, analisando o Antigo Testamento, ele vai falar, olha gente, a gente acabou de olhar para a vida de Abraão, que ele foi justificado. Quando ele foi justificado, quando Deus declarou ele salvo, declarou ele filho de Deus, declarou ele justo, naquela noite que ele olhou para as estrelas do céu e Abraão creu em Deus e foi justificado, Abraão, naquele momento, ele era circunciso ou incircunciso? E você vai notar na história que Abraão não tinha sido circuncidado. A história da circuncisão veio depois. Então, a justificação, a conclusão que Paulo chega aqui, que a justificação não depende da circuncisão. A justificação não depende da sua nacionalidade. Se você nasceu em Israel, se você nasceu no Brasil, se você nasceu na Suíça, se você nasceu em Portugal ou se você nasceu na Argentina. Não depende da sua nacionalidade, não depende de algum tipo de cirurgia que você fez no seu corpo, não depende da circuncisão. A justificação depende da fé no sacrifício de Cristo. E ele deixa isso bem claro nesses versículos. Agora sim, Paulo então, depois de olhar para a vida de Abraão, depois de olhar para a vida de um trabalhador, depois de olhar para a vida de Davi e depois de olhar para a vida do incircunciso e do circunciso, ele chega a uma conclusão. E essa conclusão ele aponta para os romanos dizendo, assim como eles, no passado, foram justificados pela fé, vocês também são justificados pela fé. Sem obras, sem circuncisão, sem derramar suor, sem trabalhar, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo. E diz assim o versículo 22 ao 25, fala dessa maneira. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, por mim, por você, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha só, o que está escrito na Bíblia não foi somente para mostrar a vida deles, não foi somente para mostrar a vida de Abraão, a vida de Davi, mas também para nos ensinar que a justificação não era somente algo para eles, e uma bênção somente para eles, mas uma bênção para nós também. Nós que cremos em Jesus Cristo, e o texto fala que ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz ali para perdoar os seus pecados e para tratar a sujeira que você tem na sua alma, a separação que você tem de Deus. E sabe por que ele ressuscitou dentre os mortos? Para justificar a sua vida. Jesus Cristo não poderia justificar você se a morte tivesse vencido a ele. Mas depois de 3 dias, Jesus venceu a morte e mostrou que ele é poderoso para ressuscitar e dar vida eterna para qualquer pessoa que crer nele. Porque Jesus venceu a morte, ele não foi vencido por ela. Ele morreu por causa do seu pecado e ele ressuscitou para que você pudesse ser justificado. Justificação, meu amigo e meu irmão, é somente pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo seu trabalho, não é por uma cirurgia que você vai fazer no seu corpo, não é pelo suor que você derrama na sua testa dia após dia, não são pelos seus esforços que você
faz dia após dia. Não é pela sua boa habilidade, não é pela sua religiosidade, não é porque você frequenta uma igreja ou você foi batizado ou porque você é membro de uma igreja. Não é porque você frequenta os cultos da sua igreja de domingo a domingo. E também não é porque você assiste lives da igreja aí no sofá da sua casa. Justificação não é por obras. Justificação é porque um dia você creu em Jesus Cristo. Um dia você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Neste momento, naquela noite, ilustrando, naquela noite que você olhou para as estrelas do céu e você creu em Jesus Cristo, naquele dia você então recebeu a justificação em Cristo Jesus. Pela fé, sem trabalhar, mas por causa do trabalho de Cristo, de ter morrido e ressuscitado, você então pôde ser justificado. Neste momento, tire um tempo para você agradecer a Deus por causa da justificação. Porque Deus escolheu justificar o homem pela fé e não pelos esforços, porque para nós seria impossível nós sermos salvos pelos nossos esforços, pela nossa justificação, visto que nós temos uma inclinação muito forte para o pecado, uma inclinação de nos afastarmos cada dia mais do Senhor. Mas graças a Deus, porque pela fé nós podemos ser alcançados por essa salvação e por essa justificação. Que Deus então esteja abençoando a sua vida, você que já foi justificado em Cristo Jesus, e que Ele possa trazer justificação para todos aqueles que estão ouvindo ou assistindo essa live, que ainda não creram em Cristo Jesus. Saiba que você tem essa oportunidade de crer em Cristo Jesus e receber dessa maneira a justificação, a qual nunca lhe será mais tirada. Que Deus abençoe a você e sua família.